Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme 1917. Este filme é do realizador inglês Sam Mendes. Ele realizou, entre outros filmes, Beleza Americana, de 1999, e dois James Bond, um de 2012 e outro de 2015. Nestes filmes, quem interpreta o James Bond é o Daniel Craig. E foram aqueles filmes que eu vi na filmografia que reconheci. O argumento do filme é escrito pelo próprio Sam Mendes e por Krysty Wilson Cairns, uma escritora escocesa. Sam Mendes vai buscar inspiração às histórias que o avô dele lhe contava, portanto o avô de Sam Mendes lutou na Primeira Grande Guerra. Já Krysty Wilson Cairns teve um avô que lhe instilou o gosto pela história e sobretudo pela história destas guerras que aconteceram. Quando o filme começa, nós estamos num campo aparentemente verdejante e tranquilo, a câmara começa a baixar e nós vemos dois soldados a dormitar, também tranquilos, sossegados. Aparece alguém que vai chamar um deles, que é o soldado Blake, diz que tem uma missão, que precisa de ir falar com um dos superiores hierárquicos e que tem que levar alguém, e o Blake escolhe o Schofield, que é o outro soldado que está ali a dormitar junto dele. E eles vão os dois para uma trincheira, portanto eles estão junto a uma trincheira. E então voltam para lá, portanto a trincheira são aqueles caminhos escavados na terra, não é? Que servem para os proteger os soldados. Eles tinham ali de tudo, tinham, sei lá, os gabinetes para terem as reuniões, partes tipo gabinetes médicos, etc. Portanto, estava tudo nesses longos corredores que atravessavam a paisagem e depois serviam também como muralhas, vamos lá, de proteção contra os inimigos. E então eles vão para essa trincheira, os dois, e nós percebemos, penso que é rápido que percebemos que eles são não só colegas como amigos, e entram lá dentro desse escritório, vamos lá, onde está um general, eu penso que é um general, portanto é um superior de alta patente. Portanto, os militares têm este sistema hierárquico muito rigoroso e eu se calhar vou mandar aqui umas calinadas porque eu já não me lembro muito bem, mas eu penso que quem o chamou, portanto, é o superior maior de todos, o que está acima de todos, porque há os majores, há os capitães, há os cabos ou soldados, e eu penso que o general está acima. Há o coronel, exato, e eu penso que o general está por cima de tudo, portanto eu vou-lhe chamar general. Se estiver errada peço-vos imensa desculpa, mas acho que, se não me engano, é isso. E então o general começa até por se dirigir ao Blake e assim com uma conversa: não tens um irmão num batalhão qualquer ali um bocadinho mais longe do sítio onde estamos? E ele diz: tenho sim. Pronto, então tem esta mensagem urgente para entregar a esse batalhão, porque eles vão entrar em guerra aberta ou vão atacar uma divisão alemã, portanto aqueles estão a lutar contra os alemães, e é uma armadilha. Portanto, é uma situação grave. Ele, ao incumbir o Blake desta missão, que eu até nem sei se será a coisa mais sensata de sempre, eu acho que é aquela coisa de, por ser o irmão dele que está nesse batalhão, há um investimento emocional mais elevado em completar, em cumprir a missão, será esse o objetivo, penso eu. Se isso é o mais eficaz numa situação destas, não sei se é, porque eu acho que as emoções são uma coisa muito boa, eu acho que em algumas situações atrapalham. Pronto, mas sobretudo quando estás a lidar com estas questões em que tens que ser metódico e tens que ser muito racional e tens que ser estratégico. Pronto. E então acho que se cria logo aqui uma pequena fricção entre o próprio Blake e o Schofield, que é o outro soldado que está com ele, e que o vai acompanhar nesta missão, que fica logo em sobressalto. Portanto, Schofield parece ser um soldado já mais castigado, pronto, que terá mais tempo da guerra, vamos lá, em cima, e de experiências e de situações do que o próprio Blake. Dá-me essa sensação, e até por outras coisas que vão acontecendo mais à frente no filme. E então alerta logo o Blake: temos que pensar nisto, espera, calma, porque aquilo que eles vão fazer é algo muito arriscado. Portanto, eles, para chegarem a esse batalhão, eles vão ter que passar por zonas que estão dominadas pelos alemães ou por companhias militares alemãs. Há uma trincheira alemã muito perto da trincheira dos ingleses, que foi abandonada, daí depois também o tal batalhão ter achado que era seguro atacar,
essa outra divisão alemã. E então aqui o Blake e o Schofield têm que atravessar não só essa trincheira como outros territórios supostamente dominados por alemães também, para então chegarem ao batalhão, entregarem a missiva ao coronel, se eu não me engano, que está à frente desse batalhão, e impedir então a invasão ou o ataque inglês à divisão alemã. Há uma particularidade muito grande em relação a este filme, e penso que terá sido por isso que ele foi muito falado inicialmente quando saiu, que é o facto de aparentemente ter sido filmado em apenas um take. E eu digo aparentemente porque existem alguns cortes, mas são cortes bastante imperceptíveis. A maioria dos planos que nós vemos são planos sequenciais, portanto não há nenhum corte. E aqui eu vi um ou outro vídeo com o meu namorado, com o Luís, porque ele tem assim um fascínio e tinha um fascínio pelo filme, por isso é que também fomos vê-lo tão rapidamente. E eles construíram cenários, eles fizeram cálculos para saber quanto tempo é que o ator chegaria de um lado ao outro, portanto houve bastantes ensaios também. Também perceber que percurso é que a câmara fazia, etc. Portanto, para quando fizessem o take, aquilo fosse tudo corrido sem nenhuma interrupção e acontecesse sem percalço e sem sobressaltos. Então isso é logo uma particularidade que o vai distinguir da maioria dos filmes que nós vemos habitualmente. Também vi o vídeo em que o realizador Sam Mendes fala sobre esta opção, porque um take, e ele justifica como uma forma de nós, ao acompanharmos estes soldados na sua missão, investirmos-nos logo emocionalmente neles, acompanhando-os também nesta missão, e é isso, e sentimos mais as coisas. Portanto, o objetivo dele era colocar-nos um pouco na pele destes soldados. Qualquer filme que seja sobre uma guerra e que implique este acompanhamento do soldado, eu penso que serão sempre filmes violentos, mesmo que não o sejam visualmente, vão ser emocionalmente ou psicologicamente. Portanto, eu acho que este é um filme violento. Ele está para maiores de 14 anos, porque ele não tem muitas imagens violentas realmente. Eu estava com algum receio de ir ver o filme, porque eu não gosto nada quando é tudo muito gráfico. Não sei porque é que não se pode só insinuar. Uma pessoa sabe o que é que aconteceu. Mas, enfim, há quem também goste desse lado gore, assim, de se ver o sangue e as tripas e não sei o quê. Este filme não tem nada disso. Tem violência, claro. Tem uns tiros e sangue e tal. Aparece de vez em quando, mas não é... O foco do filme eu acho que não é esse. O foco, eu acho que é uma espécie de... Aquilo que eu senti do foco do filme foi... Eu nem sei muito bem, mas deixa-me aqui passar, porque lá está, como eu não preparo estes vídeos, isto vai acontecer enquanto eu estou aqui a gravar o vídeo. Blake e Schofield passam por vários soldados, portanto eles começam sozinhos, e estão um com o outro, e conversam com o outro, e partilham até coisas bastante íntimas da sua vida familiar, do país em questão. Percebe-se que Schofield é um homem mais sofrido, talvez. Ele é novo, tem arte, aliás, eles têm os dois um ar de serem muito novos, mas penso que dá a sensação muito cedo de que Schofield será pelo menos um bocadinho mais velho, sei lá, já há 24, 25, e o Blake tem mais ar de rapazote, tipo 17, 18, 19, tem mais ar disso. E eles vão falando um com o outro e falando da sua vida, e depois também passam por vários outros soldados, e às vezes há uma ou outra troca de palavras. E neste filme, que é sobre uma guerra, não é? Que é um filme que é violento por causa disso, e em que há muitas situações violentas também, e cada um está a lutar pela sua sobrevivência, seja de um lado, seja do outro da barricada. É claro que nós aqui estamos a acompanhar os ingleses, sobretudo. Mas vemos de tudo, vemos pessoas que gostam do fogo da batalha e sei lá, desta urgência e da estratégia e tal, e vivem um pouco com isto também. Temos aqueles que já estão completamente destruídos, já não acreditam em nada, já estão prontos para morrer, bom, e basicamente não há esperança. Temos aqueles que são entusiastas e que estão ali para defender o seu país, portanto, e é esse o seu foco, ou para defender a ordem mundial. E depois temos o que há de pior. Eu penso que nestas situações limite, de uma maneira geral, vê-se o que há de pior e o que há de melhor
no ser humano, pronto. E a guerra, sendo um evento sempre tão traumático e tão violento, para quem nela tem que participar, não é? Porque muitas das vezes, e eu penso que neste caso também seria obrigatório participar, haveria aqueles que queriam para defenderem a honra do país, etc., e do mundo. E depois eu até vinha a conversar sobre isso com o Luís, eu não gosto de guerras, claro, eu acho que devem ser poucos aqueles que gostam mesmo. E acho, muitas vezes acho, pronto, e tenho aquela tendência de achar que é injusto e mandar rapazes tão novos e... Enfim, e é uma coisa tão desumana, não é? Esta ideia de tu matares ou seres morto e por um quinhão de terra, ou seja lá pelo que for, é sempre... Mas a partir do momento em que alguém ataca, e ataca de forma bélica, eu penso que não há grandes hipóteses. Quer dizer, como é que tu defendes nessa altura? Deixas que dominem ou deixas que conquistem, que violem os direitos humanos, que matem, que... Não é? Eu não acho que estas questões sejam assim muito simples e muito claras de resolver ou de... Agora, eu não sei se, neste caso do filme, se esse era o objetivo. Nós estamos a refletir na guerra e da violência da guerra. Pronto, é claro que sente-se, eu acho que de uma maneira geral, e fala-se muito sobre isso, e depois eu já não sei o que é que veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, se primeiro começámos nós a preocupar com estas questões ou começou-se a falar nisso nas redes sociais e na imprensa e na televisão, ou se foi ao contrário, não faço ideia, mas sente-se que o mundo está um bocado em ebulição, estão a surgir estes, enfim, movimentos mais de extrema-direita, etc., e que estão a conseguir granjear interessados, pessoas. Ainda hoje estava a ouvir um comentário político em que, um desses programas, cá em Portugal existem vários, por acaso existem bastantes, em que as pessoas comentam as notícias, o que é que se passou na semana, nananã, e um deles vai e cita um líder de um grupo que é de extrema-direita cá em Portugal. Mas que não... Ele diz que ele não é de extrema-direita, nem tem nada a ver, mas cita. É porque até concorda com... E eu fico... Tu até podes pensar nisso, mas depois cá para fora, dessa forma tão pública, parece que estás a legitimar o discurso daquela pessoa. Quer dizer, dê por onde der. Mesmo que não seja, eu percebi onde é que ele quis chegar, acho eu, mas não fazes isso. Porque estás a dar palavra, estás a espalhar aquela palavra, estás a mandar isso para o universo, quer dizer, eu não... Enfim, e eu depois não sei, acho que esta coisa também de ser tudo muito público, tudo muito mediatizado, eu acho que as pessoas depois também não se controlam muito, gostam de aparecer, querem aparecer, então à força de aparecerem e de serem faladas, dizem coisas mais polémicas, que se calhar até... nas quais até nem acreditam, então é mesmo aquela coisa, não é, da sociedade do espetáculo. Não interessa o conteúdo, interessa a forma. E isso é deprimente. Eu acho que não é só isso, claro. Mas essa parte é muito deprimente e depois é... Quer tu queiras, quer não, acaba por te afetar um bocado também. Agora, é bom que faça pensar e que faça também a própria pessoa perceber de que lado é que está. É bom para isso, é bom para pensar, ok, mas o que é que eu acho disto? Mas eu concordo com isto, pronto. Há muito esta parte do estilo, que é mais do estilo do que do conteúdo que me aborrece. E desculpem, afastei-me um bocado desta história do filme. O filme em si, lá está, mostra o melhor e mostra o pior do ser humano. Nós aqui nestes dois soldados, no Schofield e no Blake, eu acho que nós temos o melhor. Eles estão, aquilo que eu senti no filme todo, é que eles estão aqui porque têm que estar. Pronto, seja porque acreditam que é dever deles, seja porque foram obrigados, eles sentem que têm que estar, mas não são sanguinários, não estão ali, só matam quando é necessário. Aliás, o Schofield, numa ou noutra situação em que ele podia ter morto logo, não matou, numa ou noutra situação isso revelou-se, numa ou noutra sim, revelou-se desastroso ou arriscado. Eu não senti que o filme fosse feito do género, os alemães malandros, são mesmo reles e tal. Como nós acompanhámos mais estes dois soldados, e eu não acho que fosse bem, quer dizer,
nós acabamos por acompanhar sobretudo o Schofield. Ele não fala muito connosco, mas aquela sensação, lá está, aquela história de tu acompanhares o soldado o caminho todo, veres aquilo que ele vai fazendo, o que ele escolhe fazer e como agir, e eu acho que vai mostrando que ele é uma pessoa que só mata se for mesmo necessário, pronto, numa questão mesmo de sobrevivência, que é matar ou ser morto, pronto, e ele quer viver. Fiquei com a sensação que ele não via o outro, o alemão, como um inimigo, ou como é que eu vou te explicar? Ou como um demónio, vamos lá, mas como uma pessoa que, como ele, está de um lado de uma batalha e que quer sobreviver a essa batalha. E isso passa, neste caso, por matar. Muitas vezes é por matar o inglês, neste caso, que é com eles que eles estão a batalhar. E então, nesse aspecto, é um filme, sim, que é muito dinâmico, porque é isso, nós estamos sempre com eles e sempre a caminhar, sempre para a frente, sempre até chegar ao fim da missão e ao objetivo da missão. Ele cruza-se com várias personagens, como eu já disse, algumas mais empenhadas nesta luta, outras menos, outras já completamente destruídas e... há muitas situações também que são muito tristes. O filme depois acaba por ser triste porque num ambiente destes, o que é que tu vês? Tirando a paisagem, em que em algumas alturas era lindíssima, em alguns pontos era uma paisagem muito bonita, mas de repente tens as trincheiras escavadas na terra a rasgar aquela paisagem verdejante, tipo umas cicatrizes enormes na paisagem, tens soldados completamente mutilados, tens corpos inchados na água, quer dizer, é tudo muito violento. Aquele mesmo rio que é belíssimo está poluído. E então, eu não sei bem se houve um objetivo que não fosse só o de contar aquela história e de contar a história de tantos homens que estiveram nestas guerras e que se calhar, e provavelmente foram esquecidos. Aliás, uma das críticas que se costuma fazer, a maior parte das vezes, é que estes homens depois quando voltam para os seus países são esquecidos. Todos eles com mazelas, todos eles com problemas, quer dizer, eu lembro-me que tive um professor na faculdade que disse que só não ficou maluquinho porque o trabalho dele era sniper, então ele não via, ele não estava perto, estamos a falar da guerra em África, penso que era nessa, ele às vezes falava disso, pronto, e claramente foi algo que o marcou, não é? Obviamente, eu tenho outras pessoas mais próximas, não quero estar a dizer, também não quero ferir... Não quero... Porque tenho pessoas mais próximas que pura e simplesmente não falam sobre o assunto. É muito, muito raro. E eu percebo que é porque dói demasiado. Pronto, e aqui não falo nas grandes guerras, são pessoas ainda muito novas para isso, mas falo da guerra em África, que nós tivemos cá em Portugal, quando foi, e agora não quero errar, mas acho que quando foi da descolonização. E são cicatrizes que ficam e que não saram, porque das coisas que tu vês, percebes? Eu não consigo pensar como é que isso não pode marcar uma pessoa. E depois não haver esse acompanhamento nos seus países, eu acho isso estranhíssimo. E acho um desrespeito. Quer dizer, pedem para as pessoas darem a vida, mas depois não são capazes de lhes dar o mínimo de dignidade quando elas voltam para falarem sobre as questões, para... ou não, mas enfim, para terem esse acompanhamento, para saberem que podem ter aquele apoio, ir ali ou ir acolá e ligar e a saber, ou esse acompanhamento não estava lá, ou não esteve lá nessas alturas. As pessoas tinham que desenrascar e depois eu acho que culturalmente o homem, isto agora que eu vou dizer é uma generalização e provavelmente é injusta, mas eu penso que culturalmente o homem tem tendência para se fechar mais. Ainda ontem estava a falar sobre isso com um amigo. Nós, as mulheres, somos mais educadas para dar os beijinhos, para dar os abraços umas às outras, sobretudo. Somos mais táteis, não é? Falamos de sentimentos, pronto. E o homem não. O homem, para isso, alguns já são educados que o homem não chora, que o homem não fala de sentimentos, que... e eu não me parece que isso seja uma coisa biológica, eu acho que isso é uma coisa cultural. E então que dificulta muito mais, penso eu, a recuperação, que será sempre muito, muito complicada, quer tu fales dos sentimentos, quer não, penso eu, também. Mas acho que quando não queres falar ou quando tens esse preconceito, ainda tornará, então, essa recuperação mais difícil. Mas pronto, mas eu acho que o problema principal está em não existir esse apoio, porque aquilo que me ficou do filme, para além de ser uma peça... Eu estava a ver o filme e a sentir, isto é uma obra de arte.
Eu já não vi um filme assim há muito tempo, em que a forma como ele é filmado, a maneira como a imagem nos chega, é bela e encaixa bem na narrativa e faz todo o sentido. Ele como conjunto funciona tão bem. E depois as histórias são... Eles acabam por falar um pouco de si mesmos também e nós acabamos por, lá estar, a ficar a conhecer estas personagens e então estamos investidos na história, estamos lá dentro e acaba por ser mais tocante também. Ver aqueles homens todos ao monte, às vezes até contarem histórias uns aos outros também para se distraírem, histórias um bocado parvas, um bocado misóginas, já não sei, uma ou outra, mas para se distraírem daquela desgraça toda e outros episódios mais belos em que está um homem a cantar uma música para os soldados, não é? E a beleza da música ali no meio daquela coisada toda. Eles antes de irem para uma batalha, mas quer dizer, mas estão na floresta, a floresta é bonita, quer dizer, se não fosse nós sabermos que eles estão prontos a entrar numa batalha, quer dizer, aquilo até seria um cenário tranquilo e pleno dessa beleza, enfim. E eles estão a ouvir aquela música que fala deles irem para casa e é muito comovente, o filme é muito comovente também, porque toca nesses pontos todos de como é que aqueles homens se deviam sentir e como se sentem os homens que estão nestas guerras e nestas coisas que acontecem e que eu acho que fazem parte, sabem? Eu não percebo nada disso, nem sou uma estudiosa do assunto, mas eu acho que é quase impossível para o ser humano, acho eu, isto estou a dizer agora só por causa das coisas que vão acontecendo, que eu acho que é quase difícil para o ser humano viver em paz. Nós somos muitos, somos muito diferentes, e se não temos problemas em termos de nação, não é? Que é a nação que entra em guerra contra a nação e depois nós que estamos dentro da nação temos que entrar em guerra também. Às vezes é entre nós, quer dizer, é muito difícil a paz que toda a gente procura e para a qual eu acho que nós devemos trabalhar. Eu acho que é muito, muito difícil e acho que tem a ver com a própria natureza humana. E depois também às vezes sinto que aquilo que tu observas na escala pequenina do que acontece na escola, o que acontece no teu bairro, depois são os mesmos comportamentos que vês numa escala muito maior entre nação e outra nação. Pronto, e aquilo que eu às vezes vejo ou que tenho reparado em relação a isso é que parece que o discurso está-se a infantilizar. Parece que o discurso entre nações e entre líderes de nações é mais infantil, mais imaturo. E isso também me preocupa, porque é uma regressão, não é? Se calhar o povo está mais culto, mas as pessoas que chegam a esses lugares de chefia, não são. Mas não é só isso. Eu, mesmo cá em Portugal, tem acontecido uma outra situação em que depois a reação dos próprios líderes do partido ou do governo é uma reação infantil. Ai, mas eu não sabia. Ai, mas eu não estava cá. Ai, mas eu não disse nada disso. É assim uma coisa que me deixa assim um bocadinho descoroçada. Bom, acho que já chega. Eu já me perdi um bocado, como não poderia deixar de ser. Eu gostei muito do filme. É como eu digo, para mim é uma obra de arte feita filme. Eu raramente embarco nestas coisas. Às vezes quando há muita gente a gostar e a dizer é espetacular, é da maneira que eu vou ver, assim, muito, muito cética. Mas este eu posso dizer que me tocou e gostei muito da prestação dos atores, de todos eles. Há atores muito bons que aparecem durante pouquíssimo tempo e que causam muito impacto na mesma, pronto. E esta questão de ter sido filmado num plano único teve influência, eu acho que sim, acho que teve influência nisso também. E acho que cumpriu o requisito que o realizador, enfim, colocou nesta técnica. E okay, acho que esta frase foi um bocadinho estranha, mas vocês perceberam. E o quê? E não perde, quer dizer, a câmara vai e segue e faz umas voltas e tal. Vocês têm que ver nos vídeos, eu se encontrar, ver se coloco lá em baixo também, da forma como eles prepararam estas filmagens, algumas delas. E é tudo tão imperceptível, é tudo tão suave. Os planos não perdem qualidade, quer dizer, os enquadramentos continuam a ser belos e
e ricos, e então isso é extraordinário, e eu acho que aqui é que eu gosto de ver, é a técnica e a tecnologia, tudo bem aplicado, tudo bem pensado, com lógica, e enquadrado na história. Epá, é um espetáculo. Não há uma explosão que seja assim um bocado parvo ou de género, tipo, assim uma coisa só para fazer show na tela. Não, acho que está muito bem feito, eu gostei muito deste filme. Ele está nomeado para 10 Oscars, para mim o Oscar vale o que vale, quer dizer, acho que às vezes também é um bocadinho político, então não tenho super grande interesse, mas enfim, mesmo assim, 10 Oscars é um feito, não é? Mas pronto, espero que vocês tenham a oportunidade de ver o filme, espero que tenham gostado desta apreciação. Outros comentários, outras ideias, deixem lá em baixo e até à próxima. Tchau, tchau!